Olá, estamos começando mais um Vida de Mês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Olha, hoje nós vamos conhecer a história e a trajetória de um jovem empresário lá do Rio de Janeiro que ama arte e ama tênis também. E aí ele uniu essas duas paixões e construiu um negócio, a JV Customs. E ele se chama José Vitor Fernandes. Está conosco aqui para contar um pouco mais da história dele. E aí, para a gente analisar essa história e falar de mercado também, nós temos a honra de receber Eládio Toledo, consultor de varejo, que fala com a gente lá de São Paulo. Então fique com a gente aqui, está começando agora o Vida de MEI. Mas antes da gente entrar na conversa propriamente, vamos conhecer então a história do Vitor Fernandes. Meu nome é Victor Fernandes, mais conhecido como JV. Eu tenho 31 anos e minha profissão é customizador. Antes do empreendedorismo, eu trabalhei em banca de jornal, eu trabalhei em lojas, né? Trabalhei com minha família mesmo, que eles têm lojas. Logo após eu quis me soltar um pouco, trabalhei com banca de jornal. E depois eu passei uma temporada em outro estado, né? Eu fui fazer um curso da Marinha Mercante e acabou que eu vi que não era o que eu queria, retornei ao Rio de Janeiro e comecei a trabalhar numa clínica de oftalmologia, que eu trabalhei 8 anos, fui muito feliz lá, mas eu senti que não, sabe, eu não estava conseguindo evoluir nessa empresa. E daí eu comecei a procurar uma outra coisa para mim poder ganhar uma renda extra. E daí que eu comecei a fazer pesquisas, eu gostava muito de utilizar pulseiras e eu tinha uma certa dificuldade para encontrar essas pulseiras. Eu consegui comprar algumas pela internet e sempre que eu usava, os meus amigos me perguntavam onde que eu tinha comprado e tal. E eu pensei, é uma forma de poder começar a empreender, né? E daí que começou a minha jornada no empreendedorismo. Eu trabalhava numa clínica de oftalmologia, né? Eu trabalhei como recepcionista, trabalhei também em outros setores lá nessa clínica. E comecei a fazer pulseiras masculinas, né, de pedras. Eu sempre fazia pesquisa, via o que os famosos usavam e eu acabei fazendo pulseira de couro trançado também. E daí então eu vendia super bem e acabou que com essa minha paixão sobre tênis, eu me alimentava muito de conteúdos pela internet, eu via muito os gringos, né, fazer tênis customizado e eu resolvi com um tênis velhinho que eu tinha, né, falei, vou tentar dar uma vida para esse tênis. E eu comprei algumas canetas que não são ideais, né, para customizar tênis, mas com essas canetas eu dei vida ao tênis. Eu sempre gostei de desenhar desde criança. E os meus amigos gostaram e me desafiaram, né, se eu poderia fazer alguma coisa nos tênis deles. E daí eu peguei uns 2, 3 tênis de amigos diferentes para poder estar, né, dando essa revitalizada. E eu comprei também equipamentos, né? Eu nem sabia usar, não conhecia ninguém que me auxiliasse para usar esses equipamentos, que inclusive é esse aqui, um aerógrafo. Comprei um aerógrafo, um mini compressor na época, tintas, né? Comprei tintas para sapato, porque naquela época não tinha tinta específica para tênis. Foi 2019 isso, e comecei. E daí saiu o primeiro tênis, meus amigos gostaram, saiu o segundo, e o pessoal, nossa, faz Instagram. E eu comecei a acompanhar um youtuber aqui no Brasil que ele fazia customização também. E daí eu fui pegando mais conhecimento de material, fui me aprofundando mais ainda e resolvi fazer um tênis específico para mim estar divulgando
no canal desse youtuber, que é o Devit, que ele tinha um quadro nesse canal que era reagindo à customização dos inscritos. E daí eu fui bem ousado, fiz uma customização bem elaborada, mandei as fotos para ele e nossa, ele reagiu muito bem. Foi daí desse react dele no vídeo que eu já tinha criado um Instagram e começou a chover de clientes para mim, né, seguidores e pedidos de Manaus, de Londrina, de São Paulo. Eu falei, nossa, e assim, eu fico até um pouco arrepiado em falar. E começou essa minha trajetória nos tênis, né, em 2019, só que eu conseguia conciliar o meu trabalho lá na clínica, né, com os tênis. E daí foi fluindo cada vez mais, eu fazendo conteúdo, postando, os meus vídeos foram, né, tendo bastante visualização, repercussão. Eu consegui começar a fazer tênis para pessoas que eu nem imaginava, para ídolos meus aí da música. E assim, tem me rendido bons frutos e eu sempre queria poder sair do meu trabalho e empreender, né? Ficar 100% nesse negócio que tinha um bom rendimento para mim. Eu conseguia ganhar mais nos tênis do que no meu próprio trabalho, mas eu tinha medo de arriscar. Porque, assim, brasileiro, né, tem medo de trocar o certo pelo duvidoso. Eu ficava me perguntando, será que isso aí é só uma moda? Será que isso é só uma fase? Se eu sair do meu trabalho e arriscar nisso e, sei lá, de uma hora para outra parar, o que eu vou fazer? Então, assim, eu ficava me perguntando, mas ainda passei 4 anos nessa indecisão, né? E graças a Deus, agora no ano de 2023, né? Ano passado, eu consegui tomar essa decisão e, assim, 3 meses depois que eu saí do trabalho, tanta coisa aconteceu que eu nem poderia imaginar. E graças a Deus está fluindo muito bem. O empreendedorismo mudou a minha vida assim completamente, porque no meu antigo trabalho eu fui muito feliz lá, eu sempre fui uma pessoa que me entregava ao trabalho, tanto é que eu trabalhei 8 anos nessa empresa e era muito querido lá, mas não era uma coisa que eu tinha amor 100%, sabe? Me entregava 100%, porque eu me sentindo um pouco perdido. Então, assim, como eu sou apaixonado por tênis e eu amo arte, começar a empreender, estar dedicado 100% a esse trabalho, eu acho que, sabe, tá me levando a novos horizontes. Eu tô super amando, sabe, trabalhar com isso, é uma coisa que eu estou super focado. E assim, ser o dono do meu próprio negócio, fazer o meu horário, sabe, poder desfrutar, né, de um trabalho 100% orgânico, que começou, né, que tem uma curta trajetória, mas já me levou a diversos lugares, e isso para mim não tem preço. Então, assim, eu tô colhendo bons frutos e espero semear mais aí para poder chegar a destinos inimagináveis. O que me motivou a abrir a minha marca, né, JV Customs, como eu já tinha iniciado a fazer algumas customizações para uns amigos, e eu também cheguei a enviar uma das minhas customizações para um canal no YouTube, e foi muito bem avaliado lá essa customização, que me rendeu muitos seguidores, me rendeu pedidos de alguns lugares do Brasil que eu nem sonhava, né, em fazer. E essa cultura dos tênis
é muito forte lá nos Estados Unidos, né, em outros países também, e aqui no Brasil tava crescendo, né, já tinha essa cultura aqui no Brasil, já estava crescendo e eu vi assim que era um mercado que me renderia bons frutos. Então assim, eu pensei em seguir, né, investir em materiais, em tintas, para estar dentro daquele, para estar dentro desse mercado, né, ter visibilidade e conseguir juntar, né, essa minha paixão da arte com os tênis e expressar no meu trabalho, que eu sempre coloco muito amor, né, que a gente trabalhando com amor, eu acho que tudo flui melhor, o trabalho fica incrível. Então assim, ao receber feedbacks de cada customização que eu fiz para os meus clientes, né, eu acho que isso me motivou e graças a Deus eu cheguei até aqui, né? Graças a Deus eu tive muitas realizações, os tênis me levaram a lugares inimagináveis e eu vou seguir, né, com a minha marca JV Customs e é isso. O meu propósito é sempre, sabe, fazer com que o cliente receba aquele tênis que é uma coisa única, né? Que os tênis são baseados nas ideias, nas referências, no briefing de cada cliente e ele receba aquele produto e o olho dele brilhe, sabe? Realize aquele sonho, porque tem clientes que, sabe, não tem muitos tênis mas sonha em ter um tênis customizado com aquele tema que ele gosta ou do casamento dele, que eu faço muitos tênis para casamento ou alguma comemoração com o nome da família, imagem do seu pet. Então assim, é uma honra para mim, eu deposito todo o amor naquela customização e esse é o propósito, sabe, que o cliente receba aquilo e de alguma forma traga alguma emoção para ele. Eu acho que não tem preço isso. Sobre a identidade da marca, é muito difícil um artista recente como eu, né, que faz 4 anos que eu trabalho com arte, conseguir uma identidade visual que alguém olhe ali e fale, nossa, essa identidade visual é do JV. Porque a forma do meu trabalho é muito baseado nos gostos, né, nas referências de cada cliente. Então assim, é muita variedade de cultura, de gostos, de estilos. Então assim, eu não consegui colocar uma identidade que alguém olhe aquela customização e fale, nossa, é do JV. Mas eu estou sempre adquirindo conhecimentos, estudando arte, para um dia eu poder chegar nesse nível, né, e ser reconhecido, que alguém olhe, né, a minha arte e realmente conheça. Muita criatividade nesse negócio, né? Muita habilidade, muito conhecimento também. O Vitor aí é um exemplo que a gente traz hoje aqui para conhecer um pouco mais, para aprender um pouco mais e também para discutir aí outras possibilidades até de crescimento do negócio do Vitor, que tem uma MEI, o Vitor Fernandes. Bom, agora convido você para a gente fazer um intervalo rapidinho e aí na sequência a gente segue com a conversa com o Vitor e também com o nosso consultor, o Eládio Toledo. Vida de MEI volta já já.
De volta com o Vida de MEI, mais uma vez digo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é muito bom ter você aqui conosco. Bom, no primeiro bloco a gente conheceu já um pouco da história do Victor Fernandes, jovem empreendedor lá do Rio de Janeiro, que criou uma empresa que customiza tênis. A gente continua ainda conhecendo um pouco mais, ouvindo ele contar um pouco mais da história dele, do empreendimento lá no Rio de Janeiro. Então, continue com a gente, vamos ver um pouco mais e depois seguimos na conversa, então, também com o nosso consultor de varejo, o Eládio Toledo. Vamos ver. Os métodos que eu uso numa customização de tênis, eu trabalho com aerografia, né? Aerografia, trabalho com pincéis também, né? E a gente usa muito stencils para dar mais uma autenticidade, né? Se for uma logo, alguma coisa, fica mais natural. E assim, eu sempre procuro me diferenciar dos outros, porque esse mundo da customização está crescendo bastante aqui no Brasil. Então, assim, tem muitos customizadores, lógico, eu tenho muito respeito por todos, inclusive a maioria aliás, todos que eu conheço somos amigos, é bem legal, sabe, a relação, mas eu sempre procuro me diferenciar, acrescentando, sabe, texturas, acrescentando cores, procurando investir em equipamentos e tintas também que não tem aqui no Brasil para dar um diferencial, né? E claro, sempre estudando. Acho que toda profissão a gente nunca para de estudar, né? Se a gente quer sobressair, se a gente quer aparecer assim, ter uma visibilidade no mercado, é sempre isso. Claro, investindo também em marketing, né? Porque eu acho que isso é acho que é o maior ponto, assim, a gente tem que divulgar o nosso trabalho, porque meu trabalho é 100% na internet. Então, assim, tudo meu está na internet, na rede social. Então, eu tenho que focar, ultimamente, como está uma demanda muito grande de trabalho, a gente está faltando um pouco, né, daquela constância de postagem. Mas esse ano, agora, a gente está com um planejamento muito bom, vamos investir mais em marketing e sempre melhorar aí o nosso trabalho cada vez mais para que alcance mais e mais apaixonados por tênis. Eu acho que a maior dificuldade para mim aprender a customizar foram os materiais, porque eu ficava consumindo muito conteúdo, porque geralmente quase não tinha ninguém aqui no Brasil que fazia customização. Então, assim, eu não sei falar inglês, sei muito pouco, o pouco que eu estudei eu entendo algumas coisas e tal, mas não sei fluente. Então, eu sempre assistia vídeos, mas eu não entendia o que o cara estava lá explicando, tutoriais, né? Era sempre visual mesmo. Graças a Deus eu herdei uma coisa do meu pai, que meu pai fazia de tudo, e eu tenho muita facilidade em aprender assim as coisas. Eu sou um autodidata, né? Eu sou músico também, aprendi a tocar violão, todos os instrumentos de corda, eu nunca fiz aula, eu consegui aprender muito rápido e hoje eu toco de ouvido. E a mesma coisa na arte. Eu procuro treinar ali como que faz aquilo e acaba, às vezes, eu quero fazer uma técnica e não tenho tempo de aprender, eu faço ali no vai ou racha mesmo e dá certo. Eu tenho um certo perfeccionismo, né? De fazer as coisas assim muito... Se não ficou legal, eu apago, refaço. Mas assim, a maior dificuldade foi nessa questão mesmo de achar os materiais certos. Mas com o tempo eu fui tendo conhecimento, a galera aqui do Brasil começou a produzir vídeo também, né? E hoje em dia eu tenho o maior prazer quando alguém que está começando me procura no Instagram, pedindo informações, dicas. Quando eu comecei não tinha ninguém para me ensinar,
mas eu faço isso hoje com o maior prazer, sempre que alguém me procura. Hoje em dia eu priorizo mais o couro, que é um material bom de trabalhar, inclusive as tintas que eu uso são específicas para isso, né? Eu uso tanto tintas nacionais quanto tintas importadas. Ambas as tintas dá para usar em couro ou em tecido, mas hoje em dia no meu trabalho eu priorizo mais o couro. Mas também eu faço em lona, tênis de lona, que geralmente tem bastante coisa. As conquistas como MEI e vantagens também é assim, a gente poder fazer trabalhos para empresas grandes, né? Porque se eu não tivesse o MEI, não tinha como fazer esses trabalhos, que eu não ia ter como emitir nota fiscal. Então, assim, o ponto principal é isso, poder fazer trabalhos para empresas grandes e tá podendo emitir nota fiscal, tudo conforme a lei, conforme, né, eles precisam, porque antes do MEI eu chegava a recusar trabalhos, né, e passava para os meus colegas que tinham MEI, porque eu não tinha como emitir nota fiscal. E assim, com o MEI facilitou bastante e poder assim ter o orgulho, né, que eu sou dono do meu próprio negócio. Eu acho que é o ponto principal e transbordar de felicidade. A gente tem muito para aprender com essa história bonita, né? É bonita plasticamente, até pelas cores que a gente vê aí no trabalho que o Vitor desenvolve. Tem muito de arte aí, tem muito de inovação também. Bom, agora depois de conhecer dessa maneira, nós vamos conversar um pouco mais ainda com o Vitor e também com a contribuição aqui no nosso programa de hoje do nosso consultor de varejo, nosso convidado, Eládio Toledo. E os dois já estão aqui comigo, o Eládio lá de São Paulo e o Vitor lá do Rio de Janeiro. Vitor, começando com você, seja muito bem-vindo, meu caro. Eu agradeço essa oportunidade aí, é um prazer estar aqui, né, contando um pouco da minha história, que começou agora, né, no empreendedorismo e já estou amando. Que bom, a gente está amando aqui conhecer a sua história também, tenho certeza que vamos aprender muito também, né, Eládio? Seja muito bem-vindo você também, Eládio. Obrigado, eu também tenho que agradecer muito essa oportunidade, você, toda a direção, parabéns pelo programa, parabéns pelo case que vocês trazem, eu só tenho que agradecer. Eládio, quero começar até com você, depois a gente vai avançar um pouco mais aí para o Vitor contando ainda mais da história dele, mas já de pronto, pelo que a gente viu, né? A gente já fez uma stalkeada aqui também no Instagram do Vitor e se encanta com o trabalho que ele desenvolve. Queria uma leitura sua, de pronto, como a gente sempre faz para abrir essa nossa conversa, deste tipo de empreendimento. Como você viu, qual é a sua avaliação? Então, ele pega um tênis comum e transforma numa obra de arte, né? Não é à toa que ele tem vários cases de pessoas renomadas comprando o produto dele. Realmente está de parabéns pela qualidade que ele consegue fazer. Tem diferenciais aí, né, Eládio, muito claros, né? Para além da criatividade, a habilidade. Vitor, me conta um pouco mais, para além do que a gente já viu ali na reportagem, mas como se deu essa ideia sua de colocar isso e transformar em negócio? Como se deu essa construção a ponto de virar um negócio? Eu trabalhava numa empresa no qual eu trabalhei por 8 anos, né? Que era uma clínica de oftalmologia. E a renda que eu tinha, eu acho que eu sempre, procurava como eu posso fazer para aumentar essa renda com o tempo livre que eu tinha. E antes eu tinha uma moda de pulseiras, de pedras, né? E eu tive dificuldade para comprar e eu falei, uma coisa tão simples e uma dificuldade dessa para encontrar, eu acabei tendo a ideia de fazer pulseiras para mim mesmo. E os meus amigos gostaram bastante. Nossa, onde você comprou? Eu falei, eu que fiz. E muita gente começou a encomendar essas pulseiras, né?
E daí eu passei um bom tempo fazendo essas pulseiras, e como eu já tinha uma paixão desde criança por tênis, eu sempre acompanhava os vídeos, não aqui do Brasil, mas de fora, que é essa cultura, né, dos sneakers lá fora, nos Estados Unidos, Nova York, é muito grande, né? Tudo começou lá. E acompanhando alguns vídeos, eu comecei a ver o pessoal customizando tênis, deixando com uma outra cara, sabe? Colocando coisas inimagináveis ali no cabedal do tênis. E daí eu tive uma ideia de estar customizando um tênis velho que eu tinha. Eu falei, eu tenho um tênis aqui, branco, que é uma tela, né? E tive a ideia de comprar canetas, comprei algumas coisas e tentei replicar uma customização que eu vi no YouTube nesse meu tênis. E assim, me surpreendeu, porque eu sempre desenhei na escola, mas desenhava assim em caderno, mas nunca tinha pegado num pincel na minha vida. E eu comecei com as canetinhas. Os meus amigos gostaram, falaram, cara, você leva jeito, faz um pra mim. Daí eu peguei de um amigo, aí falei, já queria fazer alguma técnica, que aquelas canetinhas que eu comprei não dava pra fazer. Aí eu comprei logo um aerógrafo. Essa pistolinha de pintar, né, o pessoal chama pistolinha, um aerógrafo, comprei, não sabia usar, não conhecia ninguém que pudesse me auxiliar, né? E fui estudando, consumindo conteúdo pelo YouTube, né? E daí eu, de cara, já fiz uma customização assim. Eu coloquei uma marca de grife famosa em um tênis, com a estampa, né? E o pessoal, assim, ficou doido e foi surgindo amigos de amigos querendo tênis. E tinha um canal, aliás, tem um canal aqui no Brasil. Esse rapaz, ele reage às customizações do inscrito. Inclusive, ele fazia muito customização também no início do canal dele. Hoje em dia ele já está numa moda mais... numa pegada mais moda, e fala também bastante de tênis. E esse tênis que eu customizei, eu joguei lá, mandei um e-mail para ele, né, para ver se eu dava sorte dele fazer o react lá no vídeo, e eu dei sorte. Ele gravou esse vídeo, fez uma reação, né? E daí, como o nicho dele é voltado tudo para tênis, né? Eu comecei assim, meu Instagram tinha, 80 seguidores, aí do nada subiu para 2.000 seguidores, começaram a fazer pedidos de vários lugares do Brasil que eu nem imaginava, assim, de Manaus, Curitiba, várias cidades, Londrina, São Paulo também. Daí eu falei, é uma coisa boa para mim começar a ganhar dinheiro. Eu continuei na empresa e nos finais de semana, né, às vezes à noite, à madrugada, eu fazia esses tênis, que eram as encomendas que eu recebia, e comecei a fazer vídeo e criar conteúdo aí no meu Instagram. E comecei assim, né, a crescer com esses vídeos, que a rede social hoje eu acho que é a principal vitrine, né, que a gente tem de divulgar os nossos produtos, seja qual for o nicho. É interessante, né, Eladio? Ele tem muito aqui já nessa fala, muito para a gente discutir aqui, quase que o programa inteiro, né? Tem o marketing aí, tem a visão dele para a oportunidade, tem a busca pelo conhecimento. Queria começar com um desses pontos aí, talvez com você. A gente fala muito aqui no canal Empreender que muito se empreende por necessidade, né? Muito se empreende por sonho também e às vezes por oportunidade. Às vezes tem uma oportunidade à frente da gente, a gente não consegue observar, né? E elas acontecem, mas é preciso buscar o conhecimento, se preparar, enfim, para fazer valer dessa oportunidade, né? Não é nesse ponto aí? Faz sentido esse aproveitamento da oportunidade que o Vitor teve, Eladio? Como é que você vê? Perfeito. Vitor, uma coisa que eu não acredito é em sorte. Não existe sorte, existe competência. Você faz um excelente trabalho, tá? Então não joga isso para sorte. Como o Sebastião comentou aí, essa parte de marketing é fundamental.
Mas não esqueça de você pensar como um empresário, né? Nós até damos algumas dicas do tipo, o Sebrae, por exemplo, tem um curso chamado Empreendedorismo, que é onde você faz uma imersão para você saber como administrar a sua empresa. E você não pode misturar esse dinheiro que você está arrecadando, você tem que separar o que é seu e o que é da empresa para que você tenha um crescimento sustentável. Agora quem está falando é um consultor. Que privilégio aí, né, Vitor? Você tem aí um consultor à mão hoje aqui. A ideia é essa mesmo, vamos tirar dúvidas aí com o Eládio, que tem muito conhecimento também. Mas aí, nessa linha, me conta, como é que é a gestão do seu negócio? Como é que você faz? Então, eu sou privilegiado, que a minha esposa, ela é contadora, né? Então, assim, essa parte toda financeira, ela que cuida, né? E, inclusive, essa era uma das minhas perguntas, essa questão de não misturar o dinheiro da empresa com o pessoal, né? Que aí toma um rumo. Mas, graças a Deus, assim, a minha esposa, ela procura sempre, né? Tomar de conta certinho ali do que é da empresa, o pessoal. E a administração está sendo muito boa, graças a Deus. Bom, ele já tem uma contadora em casa, né, Eládio? Aí é meio caminho andado. Agora, eles têm um trabalho bom juntos também, que é de marketing aí, pelo que a gente viu nas redes sociais, né, Vitor? Vocês trabalham bem com o Instagram, né? Vocês chegaram, inclusive, a personalidades aí do mundo da televisão, da música, inclusive, não é? Então, Eládio, é um privilégio ter um consultor como você, sim, aqui, mas ter um contador em casa. Mas a ideia é essa, eu queria que você reforçasse mesmo essa importância da gestão do dinheiro, né, do que se vende, do produto, porque a perenidade do negócio depende disso também, né? Para além do conhecimento, da habilidade, da inovação, de fazer bonito e conquistar mercado, mas se as contas não estiverem em dia, também é um tiro no pé, né, Eládio? Verdade, verdade. Porque só para você ter uma ideia, você tem um custo fixo, né? E você tem que trabalhar com essa margem de lucro, né? E deixar um pedaço que é o seu prolabore. Então, isso aí, o curso que eu estava comentando com vocês, ele tem um nome, chama Empretec. Como não tem, todo mundo tem uma contadora em casa, é muito importante você se aprofundar e estudar nessa parte administrativa financeira, que é fundamental para o negócio. Vitor, que outra questão ainda talvez pegue, ou que grande dificuldade talvez vocês ainda têm no caminho, que talvez a gente pudesse trazer aqui para o Eládio nos ajudar? Assim, no ano passado, como eu comecei no empreendedorismo, chegando no final do ano, então, assim, a gente ficamos no limite, né? Sobre o limite anual do MEI. Aí eu fico um pouco assim, a gente passar desse limite, porque, se eu não me engano, é 81 mil anual, né? Do MEI. Aí a empresa crescendo, né? Gradativamente, a gente passar esse limite. O que fazer? Não pode. Que bom que está passando. Não pode no sentido da classificação da empresa, né? Mas pode sim e deve, e que bom que está crescendo. Está passando do limite, é uma boa notícia. Agora aí a orientação, né, Eládio, de regulamentar, então, para um novo regime, né? Que ótimo que você tem uma contadora, né? Então, é muito bom esse aprendizado do MEI, esse subsídio do governo, que você paga um imposto menor, mas é mérito. Você está pulando mais um obstáculo, né? Você vai para uma outra modalidade aí, que a tua esposa tem essa especialidade, mas nunca fuja de estar tudo regularizado. Já pula do MEI para uma segunda etapa e para virar uma multinacional. Não fique com medo de crescimento, não. Tem um período para você fazer, né? Lógico, a Denise, né? Sua esposa, né? Denise, né? Isso, ela tem o conhecimento, certo, de você fazer essa transição. É preciso que faça a transição, recolher dos meses agora
tinha um prazo, acho que era até final de janeiro, se não me engano, ou ainda continua nesse início de ano. Mas, enfim, de se consultar direitinho, buscar informação para que regularize, para que já entre nesse ano, porque certamente, né, se no ano passado vocês já bateram o teto, este ano vai bater e felizmente, né? Bom, eu convido vocês dois para fazermos um intervalo agora rapidinho, aí no próximo bloco a gente avança na conversa e vamos entrar em 2 pontos bem específicos também com o Vitor, que foi o momento mais perrengue, eu diria, nessa trajetória de vida dele. Tem uma questão bem pessoal aí que deu um baque na sua história, né, Vitor? Depois a gente conta. E também o momento pulo do gato aí, que quando foi que ele descobriu que ali deslancharia mesmo e foi embora. E está indo, que daqui a pouco já não é mais case de MEI para a gente contar aqui. Mas isso é muito bom. Convido vocês dois, então, para a gente fazer um intervalo rapidinho. E aí convido você de casa também, para nós todos fazermos o intervalo. Já já a gente volta com Vida de MEI. De volta com Vida de MEI, agora para o último bloco já, a conversa está boa e você está conhecendo aqui conosco a história do Vitor Fernandes, um empreendedor, microempreendedor individual lá do Rio de Janeiro, que adora arte, adora tênis e aí construiu uma empresa, a JV Customs. Ele customiza tênis, como você viu aí nos 2 blocos anteriores. Está conosco também, de novo aqui eu digo, Elad Toledo, consultor de varejo, que fala com a gente lá de São Paulo. Bom, a gente vai retomar essa nossa conversa aqui. Como eu tinha dito no bloco anterior, muito a gente tem aí na trajetória de empreendedorismo, né? A gente sabe disso, sempre momentos, claro, de dificuldades e tem momentos também de sucesso, a gente diria, ou de uma largada que pode modificar, inclusive, toda a trajetória do negócio. Então a gente chama aqui no Vida de MEI do quadro Momento Perrengue e Momento Pulo do Gato. E aí convido vocês dois, o Vitor já falou sobre o momento perrengue dele na gravação que foi feita aí no Rio de Janeiro, mas convido vocês dois, Elad, aqui comigo, para a gente conhecer agora qual foi o momento perrengue do Vitor nessa trajetória e depois a gente comenta sobre este momento então. E aí, convido você de casa então, vamos ver juntos qual foi o momento perrengue do Vitor Fernandes. O meu momento perrengue foi no ano de 2021. Eu trabalhava ainda de CLT, né, e conciliava no empreendedorismo, mas no ano de 2021, em meio à Covid, a pandemia, né, Covid-19, eu perdi meu pai. E assim, isso mudou muito na minha vida. Minha vida mudou completamente, apesar do meu pai morar em um outro estado, mas assim, a minha vida desandou, né? Porque eu já estava muito frustrado dele ter contraído a Covid-19, passou hospitalizado ainda mais ou menos uns 30 dias, então daí eu já, em relação ao trabalho, tanto na empresa, no CLT que eu trabalhava, eu não conseguia fluir muito bem, eu ficava, sabe, em outro mundo. E na questão do meu trabalho, que eu não conseguia produzir nada, eu tive um bloqueio assim, que eu não conseguia desbloquear por nada, né? Um bloqueio criativo. Então teve a morte do meu pai, foi gerando uma bola de neve, os pedidos todos atrasados, os clientes querendo, a maioria querendo dinheiro de volta, e eu fiz isso, e outros super entenderam também o momento. Então assim, depois da morte do meu pai, eu também tive depressão, crise de ansiedade generalizada. Então assim, foi muito difícil, muito difícil. Eu passei assim quase um ano para poder me recuperar, fazendo terapias e voltar assim, dar o meu máximo no trabalho, 100%, sabe? A gente às vezes não espera momentos tão perrengues assim, né? Momentos tristes que mexem com a vida da gente. A gente nunca está preparado para uma situação
como essa, né, Vitor? E aí deu um baque, eu imagino, em toda a sua vida, né? Para além do pessoal, para os negócios também. Mas me diz como você superou, de certa forma, esse momento também, porque é muito recente ainda. Como é que você conseguiu ainda tocar os negócios depois daí, para a gente ter como exemplo? Assim, foi um momento bem difícil, né? E me causou todo aquele bloqueio emocional, me causou um certo bloqueio também, uma procrastinação, né? Mas, assim, foi difícil, mas eu tinha que trabalhar, né? Trabalhava na empresa, não me afastei porque eu fiquei, né, com depressão. Procurei ajuda, com auxílio de muitas conversas, né, com um psicólogo também. E outra coisa, eu estava cheio de pedidos e eu tinha que entregar esses pedidos. Então, assim, foi muito difícil. Chegava aquele momento que eu brigava comigo mesmo. Eu queria fazer, mas eu não conseguia. Mas, graças a Deus, eu dei a volta por cima, né, com auxílio, fiz um tratamento com um psicólogo. Não cheguei a fazer uso de medicação, porque eu tinha medo de tomar medicação e ficar dependente. E consegui, com o meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto, né? A arte, eu acho que eu já ouvi muitos relatos, né, que a arte já curou tanta coisa. Então, assim, não foi diferente comigo. Eu fazendo aquilo que eu gosto, nos tênis, explorando, né, dando a volta por cima daquele bloqueio criativo, da procrastinação, eu consegui dar essa volta por cima e, graças a Deus... É difícil falar de uma situação tão delicada, né? Tão dolorosa como você passou aí, né, Vitor? Precisa realmente de buscar muita ajuda e que bom que você conseguiu. E aí tem também nesse ponto, né, Eladio, você vai complementar e concordar ou não com o que eu digo, mas tem o da persistência, né? A responsabilidade dele de cumprir com os contratos, com os compromissos, com os pedidos, mas é a persistência que é uma máxima também do empreendedorismo, né, Eladio? Dificuldades a gente sempre tem, lógico, não numa dimensão como essa e nem se compara, mas para outras dificuldades também, a gente tem que manter sempre o foco e a persistência, né, Eladio? Sim, isso nada mais é com uma força maior. Realmente perder o pai é uma coisa assim muito dura. Aconteceu comigo também. Mas isso aí vai te dar mais força. E o seu trabalho nada mais foi do que uma terapia, né? Você mergulhou no trabalho, isso te ajudou bastante e você criou uma massa muscular, você tem mais força hoje para você ainda crescer ainda mais. Bom, maravilha. Bom, dito isso, sobre o momento perrengue, a gente tem o momento pulo do gato, que é o melhor momento que a gente tem aqui no Vida de MEI. Então, de novo eu digo, o Vitor já contou o momento pulo do gato dele lá na reportagem, mas eu e você não conhecemos ainda, né, Eladio? Quem está em casa também não. Então agora a gente vai ver qual foi o momento pulo do gato da empresa do Vitor, a JV Customs, e depois vamos analisar aqui e também convidar quem está em casa para conhecer com a gente o momento pulo do gato do Vitor. Então é isso, convido você aí de casa para continuar com a gente aqui no Vida de MEI e agora a gente vai conhecer qual foi o momento pulo do gato na trajetória do Vitor Fernandes. O meu momento pulo do gato foi logo após eu ter saído da CLT. Eu acho que assim, juntou, sabe, o meu momento ali de sair para o mundo, meu momento de voar com minhas próprias asas. Então, assim, tanta coisa aconteceu em um curto período. Eu saí do meu trabalho, assim, em 3 meses aconteceu coisas que eu nunca imaginei que acontecesse um dia, né? O meu rendimento também, nossa, foi coisa assim que eu nunca podia imaginar que ia acontecer num período tão curto. Então, assim, eu fui contratado por uma emissora de TV para fazer a cobertura de um evento, tá customizando lá no evento para eles. Eu fechei contrato com empresas agora pro ano, né, que a gente está em 2024.
Eu fiz tênis para empresas também, multinacionais aí que eu nem poderia imaginar. Então, assim, tá sendo um momento incrível, eu sou muito grato. Estamos trabalhando aí constantemente aí para estar alcançando mais e mais, e quem sabe um dia a gente aumentar aqui, né, ter funcionários, que inclusive eu precisei de funcionários, cheguei a contratar artistas para trabalhar comigo em eventos, o meu irmão também estava trabalhando comigo. Então, assim, graças a Deus, sou muito grato por tudo e trabalhar mais ainda para que as coisas vão evoluindo gradativamente. Formalização abre portas, né? Abre portas para crédito, para imagem também da empresa, para crescimento, né? Tanto que o Vitor aí está saindo já da classificação de MEI, da formalização. Foi isso que ajudou, né? Fala um pouquinho mais para a gente, Vitor, do quanto mudou aí na sua trajetória, nos negócios, a partir da formalização. A minha vida mudou assim, sabe? Da água para o vinho. Porque eu ficava numa frustração, eu trabalhava na empresa e conciliava com os tênis também, né? Então, assim, teve uma hora que não deu mais. E, graças a Deus, as coisas se caminharam para formalizar, né? Era um sonho também de ter um empreendimento, de ser o dono do próprio negócio, né? E, claro, não é fácil, a vida de MEI não é fácil, eu estou trabalhando muito mais, mas é satisfatório, né? Porque, lógico, a gente colhe bons frutos com isso, e é o que está acontecendo comigo. Então, assim, eu consigo mais dar atenção para as redes sociais, uma coisa que eu não tinha tanto, porque eu trabalhava em horário integral, né? Então, assim, consigo produzir mais conteúdos também. E eu, com certeza, eu acho que a minha história serve de inspiração aí para quem tá, né? Eu passei 4 anos para tomar essa decisão e me pergunto por que eu não tomei essa decisão antes. Tá tudo sensacional. Tudo parece que começa a fluir mais, né, a partir da formalização, né, Elad? É necessário, é bom para a economia, é bom para todo mundo e não é difícil, né? Para a MEI, então, que é a porta de entrada, é muito simplificada a formalização hoje e de um custo até relativamente baixo, né, que é a tributação mensal lá, que está na casa de 60, 70 reais. Mas é imprescindível para o negócio crescer que seja formalizado, né, Elad? Perfeito. É fundamental ter um CNPJ, né? Você passou a ser um empresário. O MEI é o primeiro passo que você tem que dar. Então, parabéns, esse é o caminho. Você é uma fonte inspiradora e temos que seguir o seu caminho, entendeu? A formalização é tudo de bom. Você tem linhas de crédito, precisar de alguma assistência médica, uma aposentadoria, esse é o caminho correto. Parabéns. Eladio, ainda concluindo agora, quase já para o finalzinho da nossa conversa do programa, queria que você sintetizasse de tudo que a gente falou um pouco e talvez do que você ainda queira aí, esteja na manga de alguma orientação, talvez, alguma troca de ideia com o Vitor nesse finalzinho de programa. Vamos lá. Como é que você avalia, sintetizando a nossa conversa aí, a história do Vitor? Vitor, mantenha esse caminho, não tenha medo de crescer, tá? Essa formalização, se você passar por uma segunda etapa, ultrapassar o seu limite de MEI, vá em frente, esse é o caminho. Então, parabéns e você vai ser um exemplo para muitas pessoas. Vitor, suas considerações finais, como foi aí participar do programa também, como é que você achou, como é que você sai depois de mais essa experiência também? Eu achei incrível, né? É um enorme prazer estar contando a minha história para, de alguma forma, servir de inspiração para outras pessoas, né? Que a gente tem que tomar atitude, se a gente tem um sonho, correr atrás, muita força de vontade, perseverança, e a gente consegue alcançar esse sonho. Claro, depois de alcançar, a gente tem que
né, sempre está buscando inovações, investir em tecnologia, conhecimento, que é o mais importante, né? E as coisas vêm. Acredito que depois que a gente inicia, várias portas abrem, né? E a gente tá no rumo aí do sucesso. Que bom, meu caro. Parabéns pelo seu trabalho aí. E obrigado também por contar a sua história aqui pra gente. Tenho certeza que inspirou muitas outras também. Sucesso cada vez mais aí no seu negócio. Obrigado, viu, Vitor? Eladio, eu que agradeço. Você também, meu caro. Obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui, por contribuir com todo o seu conhecimento, com toda essa sua simpatia também com a gente aqui no canal Empreender. Muito obrigado, Eladio. Eu que agradeço. O programa de vocês é fantástico, traz muita inspiração. Realmente vocês estão transformando muitas vidas. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e parabéns a toda a equipe. Ótimo, esse é o nosso propósito. Muito obrigado a vocês dois. Forte abraço, até mais. E muito obrigado a você de casa que acompanhou hoje com a gente aqui o Vida de MEI. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade.